Como alguém vira petista? No Brasil, a política faz parte de muitas conversas do dia a dia. Em debates, redes sociais ou notícias, é comum ouvir a palavra petista. Esse termo normalmente é usado para se referir a pessoas que apoiam ou se identificam com o Partido dos Trabalhadores, um dos partidos políticos mais conhecidos do país. Mas muitas pessoas se perguntam: como alguém passa a apoiar ou se identificar com um partido político como o PT? A verdade é que ninguém desenvolve uma posição política de um dia para o outro. Normalmente, isso acontece ao longo do tempo, através de experiências de vida, influência do ambiente social, contato com ideias políticas e participação em debates sobre o país. Neste vídeo, vamos entender 5 fatores que muitas vezes influenciam alguém a se identificar com o TT ou se considerar petista. Fato 1. Contato com ideias e propostas políticas. Uma das formas mais comuns de alguém se aproximar de um partido político é entrando em contato com suas ideias e propostas. O Partido dos Trabalhadores surgiu na década de 1980 com propostas relacionadas a temas como direitos trabalhistas, participação popular na política e políticas sociais. Quando uma pessoa começa a se interessar por política, ela passa a ouvir diferentes opiniões sobre como o país deve funcionar. Esse contato pode acontecer através de notícias, debates, escola, universidade, livros, vídeos ou redes sociais. Ao conhecer as propostas defendidas por diferentes partidos, algumas pessoas acabam se identificando mais com determinadas ideias. Se alguém acredita que certas políticas podem melhorar a sociedade ou resolver problemas importantes, pode começar a simpatizar com o partido que defende essas propostas. Esse processo costuma acontecer de forma gradual, à medida que a pessoa aprende mais sobre política e passa a formar sua própria opinião. Fato 2. Influência do ambiente social. Outro fator que pode influenciar bastante as posições políticas de alguém é o ambiente em que a pessoa vive. A família costuma ser um dos primeiros lugares onde uma pessoa tem contato com discussões sobre política. Muitas vezes, desde cedo alguém escuta opiniões, debates e comentários sobre eleições, governos e decisões importantes para o país. Essas conversas podem despertar curiosidade e fazer com que a pessoa comece a prestar mais atenção no que acontece na política. Amigos e colegas também podem ter um papel importante nesse processo. Em rodas de conversa, redes sociais ou discussões do dia a dia, as pessoas frequentemente compartilham suas opiniões sobre partidos e políticos. Quando uma pessoa convive com indivíduos que têm interesse em política ou que defendem determinadas ideias, ela pode acabar refletindo mais sobre esses assuntos. Além disso, ambientes como universidades, sindicatos, associações comunitárias e movimentos estudantis costumam ser espaços onde acontecem muitos debates políticos. Nesses lugares, temas como desigualdade social, direitos trabalhistas, educação pública e políticas econômicas costumam ser discutidos com frequência. Participar dessas discussões pode fazer com que alguém passe a analisar mais profundamente a situação do país e as diferentes propostas apresentadas pelos partidos. Ao longo do tempo, esse contato constante com debates e ideias pode contribuir para que a pessoa desenvolva uma identificação maior com determinadas posições políticas. Fato 3. Identificação com líderes políticos. Outro fator que muitas vezes influencia a identificação com um partido é a presença de líderes políticos que representam aquelas ideias. Na política, figuras públicas costumam ter um papel importante porque ajudam a comunicar propostas e visões de país. No caso do Partido dos Trabalhadores, um dos nomes mais conhecidos é o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A história de vida de um líder político, seus discursos, sua trajetória e suas decisões no governo podem influenciar a forma como algumas pessoas enxergam aquele partido.
Por exemplo, algumas pessoas podem se identificar com histórias de superação ou com propostas defendidas por determinados líderes. Quando alguém acompanha entrevistas, discursos ou projetos apresentados por um líder político, pode começar a sentir que aquelas ideias representam melhor aquilo que acredita. Esse tipo de identificação não acontece apenas com um único partido. Em praticamente todos os países, líderes políticos acabam se tornando símbolos importantes para quem apoia determinadas correntes de pensamento. Com o tempo, essa identificação com uma liderança pode levar alguém a acompanhar mais de perto as atividades do partido e suas propostas. Fato 4. Experiências pessoais e visão de mundo. As experiências de vida de cada pessoa também têm um grande impacto na forma como ela enxerga a política. Cada indivíduo cresce em um contexto diferente, enfrenta desafios específicos e constrói valores próprios ao longo do tempo. Essas experiências podem influenciar muito a forma como alguém interpreta os problemas da sociedade e quais soluções acredita serem mais importantes. Por exemplo, uma pessoa que valoriza muito políticas relacionadas à educação pública pode procurar partidos que defendam investimentos nessa área. Outra pessoa pode considerar fundamental discutir temas como desigualdade social, acesso à saúde ou direitos trabalhistas. Quando alguém percebe que um partido político apresenta propostas que dialogam com suas preocupações ou valores, a identificação pode começar a se fortalecer. A política muitas vezes reflete a forma como cada indivíduo entende a realidade ao seu redor e quais mudanças acredita que deveriam acontecer. Por isso, duas pessoas que vivem experiências diferentes podem acabar apoiando partidos diferentes. Fato 5. Participação política. Em alguns casos, a identificação com um partido político pode evoluir para uma participação mais ativa na política. Inicialmente, essa participação pode acontecer de maneira simples, como acompanhar notícias, assistir debates ou conversar com outras pessoas sobre eleições e políticas públicas. Com o tempo, algumas pessoas passam a demonstrar apoio mais claro a determinados partidos ou candidatos. Isso pode acontecer através da participação em campanhas eleitorais, discussões em redes sociais ou presença em eventos políticos. Algumas pessoas também decidem participar de movimentos sociais ou organizações que discutem temas políticos e sociais. Para quem deseja se envolver ainda mais, existe a possibilidade de filiação partidária. Quando alguém decide se filiar ao Partido dos Trabalhadores, passa oficialmente a fazer parte do partido e pode participar de decisões internas, reuniões e atividades políticas. Mesmo assim, muitas pessoas se consideram petistas apenas por apoiar ideias, propostas ou candidatos ligados ao partido sem necessariamente possuir uma filiação formal. Concluindo, assim como acontece com qualquer outro partido político, a identificação com o Partido dos Trabalhadores geralmente acontece ao longo do tempo. Ela pode surgir através do contato com ideias políticas, da influência do ambiente social, da identificação com líderes ou das próprias experiências de vida. Cada pessoa forma suas opiniões políticas de maneira diferente, com base em suas vivências, valores e nas informações que recebe ao longo da vida. Por isso, compreender como as pessoas desenvolvem suas posições políticas ajuda a entender melhor como funciona o debate democrático dentro de uma sociedade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual tema você quer ver no próximo vídeo.